Olá, ouvintes da 98 News. Estamos aqui, mais uma noite aqui no programa Na Real e hoje temos um entrevistado de peso aqui e estamos aqui ao lado da minha querida amiga Yara Miranda, que vai me acompanhar nesse programa. Boa noite, Yara. Boa noite, João. Que saudade. Olha, tem um mês que eu não piso nesse Quanto estúdio. tempo mesmo, verdade. Um mês. Tava O trabalhando. pessoal de casa eu tava com saudade. Ai, será? Com certeza. Eu quero ver nos comentários Com depois. Estávamos Eu todos, também né? tava com saudade de Com vocês. certeza. Alegria estar aqui de novo. Vai ser muito bom aqui dividir essa bancada com você. E hoje nós temos aqui um entrevistado que é de peso. Jogador caro, futeboleiro, aquele vereador de Belo Horizonte, da gravata laranja, que você já conhece, já viu o trabalho dele, com certeza você já viu ele por aí, Braulio Lara. E aí, Braulio, boa noite. E aí, João e Yara, foi um prazer de estar aqui com vocês hoje na Real. É isso aí. Aí, ó, todo mundo reconhece o Braulio aí. Eu brinco aí com você, né? Por conta da gravata, isso que é uma identidade Virou sua. uma marca registrada. Virou né, uma João? marca registrada do Braulio. Ué, se eu não tô de gravata, o pessoal nem sabe quem sou eu. É, Queria até que eu usasse exato. gravata no dia do jogo de futebol que o João tá falando aqui. Ó. Falei, aí não, né, galera? Aí Porque não. ontem a gente jogou bola, né? Mas o Braulio a gente não conseguia ver ele em campo porque a gente tava procurando pela gravata. É, mas aí ficou mais fácil porque eu pude mostrar meu futebol. Ah, aí, passando jogou, desapercebido mostrou bola, da mostrou marcação. futebol. E deixa eu te perguntar, então conta um pouco dessa sua história também, até mesmo da sua gravata, por que você tá sempre com ela? É por conta do partido, não é? Tem uma coisa aí? Conta pra gente. Então, virou uma marca registrada, virou Sim. uma identidade visual que começou justamente pelo fato de eu atuar como corretor de imóveis. Eu tenho uma empresa nesse segmento e há muito tempo atrás, né, e não tanto assim, eu estou falando de 10 anos atrás, a gente ainda vendia apartamentos anunciando em jornal impresso. Então essa transformação toda aí a gente às vezes esquece, mas lá em 2014 a gente ainda usava a mídia impressa e eu fazia meio que pegando uma carona do Ricardo Eletro, que era um cara que Sim. bombava Na época, né? nas propagandas na televisão na época. Ele colocava a imagem dele na veiculação de televisão, de jornal, de tudo quanto é coisa. E eu falei, cara, eu vou fazer igual esse Ricardo Eletro. Eu vou fazer uma foto minha e colocar a logo da empresa, que vai ser a forma mais fácil das pessoas identificarem que eu sou da imobiliária. No caso, que vou fazer o merchan aqui da Solimóvel Netmóveis. E Aí, a ó. Netmóveis era o laranja. É o laranja. É. A principal cor é o laranja. Então eu peguei uma gravata laranja que eu tinha, bati a foto e Usou essa foto usei essa pra foto. todos. Aí começou, fazendo propaganda no jornal e tal. Quando eu vim a ser candidata pela primeira vez, em 2016, a imagem que as pessoas já estavam vendo já dentro dessas mídias era o Braulio com uma gravata laranja. Principalmente Então no eu peguei- Buritis, né? Que no Pois jornal é, do a minha empresa Buritis. fica lá, eu comecei a participar ativamente da comunidade por meio da associação de moradores do meu bairro. Então, a imagem era da gravata laranja. Então, eu fixei e comecei a usar só a gravata laranja. E essa história, ela foi tendo desdobramentos, porque é uma cor que é difícil de se achar para comprar. É verdade. Impressionante. E eu custei para achar um cara que me arrumou, na época, 20 gravatas laranjas. Sério, eu falei com ele assim, traz que eu vou te comprar todas. E ele Que só me isso? conseguiu chegar com 20. E aí eu Ai, comprei que as legal, gravatas cara. dele e comecei a fazer. A ideia era uma, mas depois eu perdi a primeira com uma gota de café que manchou a gravata. Falei, opa, para eu Oh. garantir sempre ter gravata laranja, é melhor eu ficar com esse estoque na minha mão. Várias. E aí foi. Então, as gravatas iam acabando, eu fui renovando. E recentemente eu descobri o fornecedor que tinha o canal da gravata laranja. Então Comprou agora umas 50. não tem mais problema, eu tenho um... Eu já Muitas. comprei mais de 100 nessa história toda, mas eu devo ter lá em casa umas 40, 50 gravatas, e aí vai trocando. Um monte de gente me pede, não, eu queria ter uma gravata igual a sua, eu tiro a gravata e tal, e já... É, alguns vereadores já até deu como presente. Não, né? pois é. Teve uma vez uma festa de casamento da galera do gabinete lá, foi todo mundo do gabinete de gravata laranja. pra Mentira, homenagear não o acredito. noivo, também Incrível, teve. que incrível. Então, assim, virou uma identidade. Uma identidade e muito coincidiu, bacana. obviamente, com o Partido Novo, que também é laranja. Então, assim, o Braulio é o vereador da gravata laranja. É, você hoje é a cara do novo, cara. A cara do novo, quando a gente pensa na laranja, sua gravata Só pra você ter representa uma ideia, isso. teve um encontro nacional, aí eu peguei, levei umas, sei lá, eu acho que eu levei umas 10 gravatas e falei, olha, todos os prefeitos que forem eleitos vão tomar posse com a gravata laranja, entreguei na mão do presidente. legal, Gente. Tomou barato, todo mundo. Que legal. E Então, você, assim, virou uma marca realmente e você hoje, registrada. partidariamente, você representa os vereadores, né, do partido nível nacional, né? É, exatamente.
A gente tem um grupo de políticos do Partido dos Mandatários, né, que representam os mandatários perante o Diretório Nacional, e eu sou um desses representantes que representa os vereadores. Legal, é de peso isso aí. É isso bacana, aí, com certeza. parabéns. Minas Gerais tem metade dos políticos hoje mandatários do partido, novo. então Minas Gerais tem um peso realmente grande e estar representando todo mundo lá é muito relevante, é muito gratificante e a gente tenta sempre fazer o melhor trabalho, né? Legal. Ô, Braulio, e assim como essa gravata representa muito a sua imagem, também em questão partidária, cara, eu acho que também o que marca muito o seu mandato são a sua firmeza e seus valores. Mas, cara, eu queria te perguntar um passo atrás antes disso. O que te fez entrar na política? O que te fez hoje participar, né? Já é seu segundo mandato aqui em Belo Horizonte. Você foi reeleito aí com 10 mil votos, uma votação muito expressiva. E a sua área de atuação, conta um pouco aí para quem está de casa aí, onde você atua mais, quais são suas pautas e o que te fez entrar aqui, cara? Então, a história ela começa em 2013, o país teve um momento onde todos foram às ruas, né? Na época o pessoal falava que era por causa de 20 centavos de passagem de ônibus, mas na verdade todo mundo expôs a sua indignação com o sistema político. E na época eu fui questionado em quem é que eu tinha votado na última eleição e eu juro que eu não lembrava. Eu não era uma pessoa conectada, não prestava atenção nisso, estava 100% focado na minha vida acadêmica e profissional. E aí eu me senti naquela questão do tipo, poxa, como é que você cobra dos outros se não dá um exemplo? E então eu me senti na obrigação de passar a ser uma pessoa bem informada sobre a questão política. Então eu passei a ser aquele cara que falou, eu não entendo nada, mas eu tenho que entender. Eu não gosto de acompanhar, mas eu vou ter que acompanhar. E comecei a ser um leitor, de pegar a parte política do jornal, de estar estudando, de estar acompanhando, estar lendo. E aí, em 2014, eu procurei dar um voto bem justificado, bem estruturado. E eu atuava já no mercado imobiliário, tanto com imobiliária, mas também como com construção e incorporação. E eu percebia no mercado imobiliário vários problemas, várias armadilhas que a gente estava, de fato, pronto a passar por elas. Estourar uma bolha. Exatamente, estourar uma bolha, mas o governo federal, o governo da Dilma, ficava falando, maquiando tudo como se estivesse tudo bem. E não estava bem. E a real chegou em 2014. Assim que Dilma Rousseff foi reeleita, não passou um mês, o castelinho de areia ruiu. Né? A inflação que estava sendo segurada de forma artificial explodiu. E uma série de problemas. Então foi a primeira vez que eu me senti realmente um brasileiro enganado por mentirada de propaganda eleitoral. E eu falei, a gente tem que realmente entrar em campo e aí eu passei a participar de todos os movimentos fora Dilma. E num desses, na Praça da Liberdade, o meu padrinho de batismo, meu tio, me desafiou e falou, vocês são mais novos? Eu estava com 32 para 33 anos. Vocês têm que ir, vocês têm que participar. E eu puxei o ar e falei, então eu vou. Então eu defini em 2015 que seria candidato em 2016, mas eu não tinha ainda nenhuma técnica, eu não sabia exatamente o que vinha pelo caminho. Foi pela indignação. Mas fui ali, né? na linha do tipo assim, temos que fazer alguma coisa. E aí me habilitei, fui candidato a primeira vez em 2016, fui bem votado, não suficiente para ser eleito, mas aquilo dali me deu realmente um gás do tipo assim, tem que continuar trabalhando, temos que continuar tentando. E foi um momento também que aí aconteceu dentro da minha vida um engajamento muito grande com o meu bairro. Eu virei presidente da Associação de Moradores nessa época e falei, vamos fazer dessa associação a melhor associação da cidade. E fui tentando elevar realmente assim, a régua lá para cima, e isso gerou bastante conexão com as pessoas e somado à minha conexão do mercado imobiliário, mas a minha conexão acadêmica. Eu dou aula já há quase 15 anos no curso de Engenharia Civil do UniBH, sou professor, então mais de 1.000 engenheiros já tinham se formado comigo. Então tudo isso vai juntando e essa energia toda então me levou ao mandato. Fui eleito em 2020 pela primeira vez e agora em 2024, quase dobrando os votos, tive praticamente 10 mil votos e fui reeleito para o segundo mandato. Pois é, eu tenho acompanhado muito essa trajetória sua e realmente foi expressiva assim, o seu crescimento aí, cara. Braulio, em relação ao seu primeiro mandato, quais foram os aprendizados que você traz agora para esse segundo mandato, para o seu trabalho atual? O que você aprendeu nesse primeiro mandato que você considera que te informou melhor para o trabalho que você faz agora?
A política, ela não é feita sozinha. Tudo que você precisa, de fato, tem que angariar apoios, angariar blocos de pessoas que vão te apoiar. Seja, de fato, o apoio popular, que é muito importante, mas na hora que a gente chega dentro do ambiente político do plenário, você precisa ter a maioria. Ora, uma maioria simples. No nosso caso, em Belo Horizonte, temos 41 vereadores, então, para você vencer uma votação, significa ter 21 votos, né? Nas votações de maioria qualificada, você tem que atingir 2/3, são 28 votos, né? E aí, então, é um jogo de aglutinação. E não adianta você querer transitar sozinho. Então, todas as pautas, tudo que você trabalha, você tem que trabalhar conectando pessoas, conectando visões. Às vezes, em alguns casos, você precisa de ceder, de fato, dentro do seu ponto de vista, aquilo que é possível para você angariar apoios. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem como causa principal a causa animal. Não era um ponto principal para mim, mas ao mesmo tempo você vai apoiá-lo e em contrapartida a pessoa também vai te apoiar num segundo momento. Então existe na política a necessidade desse diálogo constante e essas conexões para você conseguir formar a maioria. E tudo, né, a gente vive num país teoricamente democrático, né? Pelo menos a gente acha que é. Na teoria, até agora sim, né? Mas a essência da democracia é a essência do voto. Então, se você está numa comissão de 5 pessoas, você tem que estar articulando para ganhar de 3-2 no mínimo. Se você está numa CPI, você tem que ganhar de 4-3 no mínimo. E assim sucessivamente. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar conectando essa percepção de formar maiorias para que você consiga prosperar e andar com projetos importantes. Então, esse é o principal aspecto que a gente aprende lidando, obviamente, com o dia a dia da Câmara. Agora, vários assuntos que eu entrei nem eram bandeiras minhas de campanha, eu não tinha experiência nenhuma antes, mas eu sabia que a gente tinha que entrar em campo para resolver problemas que são dores gigantescas da nossa população, como, por exemplo, é a questão dos moradores de rua, como, por exemplo, é o problema da nossa mobilidade caótica, mobilidade urbana muito ruim em Belo Horizonte. Nós temos o problema da Lagoa da Pampulha poluída e assim sucessivamente. Aí foram pautas bem intensas que eu trabalhei no primeiro mandato. Logicamente, como agora, como segundo mandato, eu não estou deixando nada parar e sob uma nova gestão, a prefeitura mudou de prefeito, a gente espera que realmente haja uma boa conexão para que a gente entregue à população solução sobre os problemas. Sim. Pois é. Eu, de 2022 para cá, eu também passei por uma fase parecida com a sua, mas bem mais tardia, né, de começar a entender como é que funcionava a política. E de 23 em diante, eu estava lá na Câmara direto. E você era um dos vereadores que eu mais via falar ali no microfone, né, falar ali sobre seus projetos, sobre suas pautas. E teve também a questão da CPI da Lagoa da Pampulha, que aconteceu foi no mandato passado. Exatamente. Né? E, cara, eu queria te perguntar, Braulio, nesse sentido, de todos os seus trabalhos que tiveram antes, o que você também está propondo agora, nesse novo mandato, o que te brilha os olhos? Quais desses projetos que você fala assim, olha, isso aqui foi um projeto que eu deixei, um legado na Câmara, e eu acho que isso aqui mudou realmente a vida do Belo Horizontino? São tantas emoções. Eu vou começar pelo primeiro de todos. Comecei o trabalho na Câmara e falei, agora eu vou resolver esse problema desses fios e cabos partidos. É verdade. Isso é um problema em Belo Horizonte, cara. Não, é um problemaço. Todo lugar. Problemaço. Em todo lugar. Conforme eu comentei, eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis. Tem uns cabos lá na Avenida Professor Mário Werneck que você fala assim, meu Deus, não é possível que ninguém resolva esse problema. Quem nunca andou na rua e nunca se deparou com um cabo solto a ponto de dar choque em alguém na rua? É um absurdo. Só que é o seguinte, a real as pessoas tentam resolver esse problema e vão para um ping-pong mortal. Ele liga primeiro para a prefeitura fala, não é comigo, liga para a CEMIG. Você liga para a CEMIG fala, olha, não é cabo de energia, é cabo de telecom, liga para a operadora. Quem é que vai olhar para um cabo preto, solto, rompido na rua e saber para onde que ele vai ligar? Para que operadora que é? Então, é um assunto extremamente técnico, mas foi se criando um ambiente na cidade de tudo largado. Existe norma, inclusive, para esses cabos, mas não são obedecidas, ninguém fiscaliza, então a gente acumulou problemas ao longo do tempo.
E nessa história de você ficar para lá para cá, a minha interpretação é: o síndico do prédio é o cara que olha que tem uma lâmpada que queimou, que resolve o problema de plano de manutenção de um elevador, resolve o portão da garagem, enfim, assuntos normais de um condomínio. Quem é o síndico da cidade é o prefeito. Então a figura do prefeito é a figura que vai pegar para resolver essas pendências. E o objetivo era: peraí, a prefeitura tem que ser o ponto focal para o cidadão chegar e falar: olha, tem um problema na rua tal, no lugar tal, toma aí uma foto, inclusive para você entender do que eu estou falando, mas eu estou reclamando porque vocês precisam de fiscalizar e tomar uma providência. A prefeitura, com esse chamado do cidadão, ela tem que chamar todas as empresas que prestam serviço na cidade e botar ordem nessa bagunça. Essa é a leitura. Eu estou falando de uma forma bem popular aqui, mas foi o primeiro projeto de lei que eu coloquei para tramitar na Câmara. Na verdade, coloquei 2. Este de cabos e fios partidos e um outro de transparência em obras públicas. O de transparência em obras públicas andou mais rápido e foi o primeiro que foi aprovado. Foi a primeira lei que eu aprovei enquanto vereador. Mas o de fios e cabos virou uma celeuma absurda. Por quê? Na época, o prefeito Fuad Noman tinha acabado de assumir e eles tinham feito uma espécie de um acordo que todos os projetos que tivessem algum ponto que a prefeitura achasse que deveria alterar iriam ser comunicados com os vereadores antes. Eu achei isso ótimo, para evitar veto e desgaste. Sim. Ninguém me falou nada desse projeto, de repente, puf, entrou um veto. Falei, poxa, mas a gente falou que... Né, mas enfim, enrolaram para lá, para cá e o veto começou a ser tramitado dentro da Câmara. O Gabriel Azevedo, né, que é uma pessoa que eu tenho um maior carinho também, porque ele entrou comigo nessas brigas todas. O Gabriel era o presidente. Aliás, ele ainda não era presidente, ele era apenas um vereador, mas ele assumiu a relatoria da comissão de veto. Expliquei para ele tudo e tal. E ele falou: não, então vamos fazer um encaminhamento aqui para derrubar o veto, né? Que deu parecer e tudo. E a gente entrou nesse plenário juntos para tentar derrubar o veto. Foi um caos, na verdade, porque existia uma orientação de base, enfim, mas ao mesmo tempo também fui articulando com as pessoas, com os votos que eu poderia conseguir derrubar o veto, e depois de uma sessão muito tensa, nós derrubamos pela primeira vez um projeto, um veto do prefeito, do nível do que foi, e a lei, portanto, foi promulgada pela presidente da Câmara na época, a vereadora Nelly Aquino. Então, em 180 dias, a lei entraria em vigor. Eu estava achando ótimo. Falei, agora começamos a ter uma perspectiva de solução. Faltando poucos dias para a lei entrar em vigor, eles foram e ajuizaram uma ação no TJ, falando que o projeto era inconstitucional, e conseguiram uma liminar que suspendia o projeto suspenderia a lei até que fosse julgado o mérito. Esse trem ficou 1 ano discutindo. Olha pra você ver, cara. Suspenso. Aí, loucura. finalzinho do ano, Que loucura. o tribunal deu razão pra gente e confirmou a lei. Falei, ótimo, né? A segunda instância, o Tribunal de Justiça, confirmou a lei. Então agora a gente vai começar a resolver esse problema, né? E assim, vários agentes públicos super satisfeitos, porque é um instrumento jurídico para conseguir resolver as coisas, na casa. Porque antes não tinha esse instrumento. Não, teve uma vez, João, só para você ter uma ideia, aconteceu de um ônibus do MOVE, numa rua importante de conexão ali na região do Buriti, Estrela d'Alva, de repente o ônibus agarrou num fio. Rompeu. E não ia nem para frente nem para trás, e o povo lá querendo passar, tipo assim, travou o trânsito todo. E aí, quando um ônibus atrasa, quando essas coisas vão acontecendo, vai chegando a informação lá para o centro de comando da prefeitura, né? E aí o profissional que estava lá falou, não, tem a lei que vocês vão lá agora tirar esses cabos, porque o sistema viário está sendo prejudicado e tal. Enfim, a lei estava valendo. Sim. O que a prefeitura fez? Foi para o STF. Que isso, cara. Tentar derrubar a lei. Ainda foram na última instância. Na última instância. Falei, gente do céu, se eu fosse o prefeito, eu estava super satisfeito de estar com um instrumento jurídico debaixo do braço para conseguir botar ordem na casa. Eles foram e tentaram derrubar e conseguiram. Por causa de vírgulas e minúcias, falaram que a lei era inconstitucional. Sabe por quê? Porque falaram que um cabo partido trata-se de matéria de telecomunicações que é privativa do governo do nível federal. Ou seja, como que um cabo rompido passa energia, passa sinal, passa dados? Não existe isso. Mas deram esse entendimento e derrubaram a lei. Falei, beleza, né? Não vamos parar. Então, nesse segundo mandato, primeiro projeto de novo.
fios e cabos partidos, tirando qualquer palavra que pudesse conectar com telecomunicações e afirmando que a gente está tratando de posturas municipais. Aprovamos primeiro turno, segundo turno e agora a gente aguarda sanção pelo prefeito. O que nós queremos? Que a população possa reclamar que tem um fio partido na sua rua e a prefeitura articule com as empresas que prestam serviço a remoção dos cabos. Mas sabe por que esses cabos estão lá? Porque hoje, quando alguém tem um problema de internet, por exemplo, e que na hora que ele liga e fala, meu sinal está ruim, está dando algum problema, as empresas só pagam para colocar novos cabos. Elas nunca pagam para retirar. Então os caras vão botando mais um e vai deixando o lixo lá pelo caminho. Esse é o grande X da questão. Não sabia. Associado a isso, tem um problema de quê? De roubo de cabos. Sim. Infelizmente, nós convivemos com esse problema urbano, porque, além de tudo, tem ferro velho que faz interceptação ilegal desse material furtado, do cobre, enfim. É um emaranhado de situações, problema da cidade. Mas eu acho que o problema foi feito para ser resolvido. Temos que resolver isso porque Belo Horizonte está ficando feia e insegura. Já vimos casos de pessoas que tropeçaram nos fios, se machucaram, motoboys que passaram, às vezes o fio estava abaixo e penduraram, na verdade, nos fios. É uma coisa assim impressionante o nível de risco que perigosa, um cabo né? deixa quando ele não está devidamente instalado. E sem contar na possibilidade de um choque elétrico, É isso que é o que a gente sabe que pode acontecer, apesar de que a maioria dos cabos que estão rompidos são de comunicação. Entendi. E é aquele famoso ditado, né, brother? Filho feio não tem dono. Não tem. E aí, quando você começa igual você falou, é um ping-pong. Joga pra CEMIG, joga pra telecomunicação, aí não, esse aqui já não tem. Ninguém resolve, João. Ah, isso aí é federal, então assim... E parece Teve que um eles dia que eu entusiasmei. não querem resolver, né? A prefeitura, em vez de eles falarem assim, obrigado... pelo projeto, Câmara, pela por lei. criar um projeto, que agora porque para quem não sabe, a prefeitura não pode fazer algo que não esteja na lei. Né? Exatamente. Então, assim, quando você cria uma lei, você está permitindo que a prefeitura faça algo. Agora, em vez de eles agradecerem por poder fazer algo e deixar a cidade mais bacana, mais bonita, eles vão pro STF, cara. Que não, e o pior, isso. João, que é o seguinte, que eu vejo, o pessoal começa a questionar, mas é porque vai aumentar os custos, vai isso, vai aquilo. Mas, gente, vamos resolver os problemas? Vocês deixaram chegar onde chegaram? Porque se tivesse tudo perfeito, não precisava nem da lei. Lógico. Mas já está no Código de Posturas. Eu falei, por que vocês não fazem cumprir? Por que então que está lá não é válido? E aí a gente vai vendo que, por causa do caos que as coisas vão chegando, nós, vereadores, começamos a aumentar, digamos assim, o nível de exigência de forma direta e clara que alguns dispositivos sejam cumpridos para que a população receba realmente uma cidade que ela merece. Não é com esse tanto de fio solto e partido por aí. Mas esse foi o primeiro dos embates e que... De vários. De vários. De vários que teve lá na Câmara, que eu já vi. Vereador, dois temas que o senhor também fala aí no seu discurso são desburocratização e maior liberdade econômica, né? Então, pensando também sobre a possibilidade de os empreendedores poderem se desenvolver melhor, criar novos negócios e isso ser menos burocrático, né? Então, considerando isso, hoje, no cenário de Belo Horizonte, como que é o seu diagnóstico em relação ao empreendedor que quer começar um novo negócio? É difícil fazer isso, né? E se sim, se é difícil, por que é difícil? Quais os problemas o senhor enxerga hoje no cenário em Belo Horizonte? Hoje nós temos em Belo Horizonte a Lei da Liberdade Econômica. Nós conseguimos aprovar, então isso significa que a cidade passa a estar mais propensa a admitir os novos empreendedores, de abrir novas empresas, então isso é positivo. O outro lado da história, que a gente sempre batalhou e eu batalho diuturnamente, é pelo fato de que se o empreendedor, né, tem dificuldades com tributação, paga mais caro em Belo Horizonte, se o imposto está mais alto, você começa a fazer um movimento que expulsa pessoas daqui. Quantas empresas optaram por se estabelecer em cidades da região metropolitana ao invés de estar em BH? Sim. Por causa de ISS, por causa de ITBI, por causa de TFLF. Olha só esse caso da TFLF. Aí depois de comprar todas essas brigas, né, aí vem as picuinhas da prefeitura. Se uma empresa começa a sua operação em dezembro, a gente está em dezembro, se ela começar em dezembro, ela hoje paga a taxa de fiscalização e licença de funcionamento do ano de 2025 inteiro.
Assim como se ela fechar as portas dela em janeiro, encerrar operações, ela deve o imposto do ano inteiro. Eu entrei com um projeto de lei para consertar isso dentro da nossa lei do TFLF para proporcionalizar. Se a pessoa começou em dezembro, ela pague um 12avos. Se ela encerrou em janeiro, que ela pague um 12avos da taxa do ano. É óbvio, não é não? Qual que é a justificativa que se Derrubaram o usa projeto, aí? enfim. Aí entra, para mim, uma falta de racionalidade e a retaliação política. Porque aí na hora que você compra brigas e vai para cima com tudo, você começa a ser também uma persona não grata do sistema que às vezes quer preservar o status quo. E eu fui para cima nas CPIs. Eu participei. A primeira CPI que eu participei foi a CPI da Caixa Preta da Begatrans. Fui um membro participante, não fui relator nem presidente, mas foi a primeira experiência que eu tive com esse tipo de investigação. Na época, a CPI da Caixa Preta da Begatrans iniciou o prefeito, iniciou diversas pessoas, porque foram constatados e demonstrados fraudes na licitação de 2008 do Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte. Além disso, falhas nas auditorias, vários problemas ao longo desse contrato. Então, foi a primeira que eu participei. E por causa dessa participação, quando foi aberta a CPI da Lagoa da Pampulha, eu fui indicado para assumir a relatoria. E aí, até então, o Braulio também nem tinha mexido com a Lagoa da Pampulha. Né? Mas só que você começa a estudar e aprofundar, pronto, né? As coisas vão chegando, as informações vão aparecendo e, de uma forma bem sucinta, infelizmente, a nossa Lagoa da Pampulha, ela é um palco de contratos criminosos que já escoaram muito dinheiro do Belo Horizontino e até hoje a gente vê uma lagoa poluída. A verdade é que em 20 anos já se gastou mais de 1,4 bilhão de reais na Lagoa da Pampulha e ela não está nem desassoreada e nem despoluída. Ou seja, por que o dinheiro saiu pelo ralo e muita gente assinou embaixo? Então a CPI foi a fundo, nós fizemos uma parceria, um convênio de cooperação com o Ministério Público de Contas e aí eu realmente fui pela linha seguinte: quem tem a digital lá dentro que se explique na justiça. Então não aliviei ninguém, desde os técnicos até secretários. E aí, de fato, quando você mexe no topo da pirâmide... Mexeu no vespeiro, né? Mexi no vespeiro e isso começou a desdobrar para outras situações que aconteceram. Então tentaram nos abafar na CPI-1. Nós conseguimos, na verdade, nos mobilizar rápido e abrir uma segunda. E mesmo assim, na segunda CPI ainda tiveram fatos novos que foram também incluídos no relatório. Então, em julho de 2024, nós aprovamos a CPI da Lagoa da Pampulha, com todos os indiciamentos, mais de 11 indiciamentos, e todas essas informações foram enviadas para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal que recentemente, né, já iniciou investigações, mas entrou com uma ação contra as empresas que receberam milhões de reais para fazer o desassoreamento. Então foi feita uma ação para recuperação de danos ambientais e recomposição do espelho d'água da Lagoa da Pampulha, incluindo a enseada do zoológico, que é um local que deveria ter água e que está todo aterrado. E recentemente a gente viu os episódios da prefeitura recebendo, 6 horas da manhã, visita da Polícia Federal. Né? A Polícia Federal que está avançando nas investigações. Teve servidor que foi afastado das suas funções e que teve bens bloqueados. Então, assim, muitos que estavam lá atrás falando que eu estava fazendo CPI política e blá, 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 agora estão vendo que, na verdade, existe sim vários problemas e eu espero que isso tudo seja esclarecido, porque a gente não merece ter uma Lagoa da Pampulha, que é um cartão postal, que tem todos os graus de proteção jurídica, em todos os níveis, e a gente vê ser palco de contratos fraudulentos. Braulio, essa questão da Lagoa da Pampulha estava muito em evidência também, né? Porque para o Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha ela é muito importante, né, cara? Ela é talvez uma mágoa que o Belo Horizontino tem dela não estar limpa, dela não estar, né, minimamente apresentável, e de quando vem um turista aqui para ver os nossos cartões postais, né, como a Igrejinha da Pampulha, a própria Lagoa mesmo, né, o Mineirão, a pessoa sente um mau cheiro, né, vindo aqui no nosso cartão postal. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que isso aí
para todo Belo Horizontino, acho que eu posso dizer aqui em nome de todo Belo Horizontino, te agradecer por esse trabalho da Lagoa da Pampulha e também te dizer para continuar, porque não sei se é uma pauta sua, até queria te perguntar, né, se a Lagoa é uma pauta que você quer abraçar e levar ela adiante, não só como uma CPI, mas também para tentar resolver projetos para resolver de solução, porque a Lagoa é talvez o nosso bem mais precioso aqui dentro de Belo Horizonte, né, cara? Ô, João, eu sempre fui da linha o seguinte, apontar problemas, criticar é importantíssimo, mas você sempre tem que fazer o exercício de propor uma solução. Pois é. Ah, mas a sua solução não é a melhor. Falei, não tem problema. Eu apresentei uma. Qual é a sua proposta? O que você está propondo? Depois debate todas, né? Exatamente. Eu sei que o prefeito Álvaro Damião às vezes fica bravo quando alguém critica a Lagoa da Pampulha. Na verdade, ninguém está criticando a Lagoa. A gente critica as metodologias, a forma que a Lagoa foi gerida até então. Então, assim, as minhas colocações são sempre no intuito de construir a solução. E eu enxergo soluções. A Lagoa precisa imediatamente ter um cordão de proteção que não deixe poluição entrar lá dentro. Ponto final. A gente ainda, infelizmente, recebe nos 8 afluentes da Lagoa da Pampulha poluição. Agora, muita coisa é complicado de ajustar, mas não significa que é impossível, mas não adianta, na verdade, tampar o sol com a peneira. A gente recebe poluição vindo de Contagem, por exemplo, sim, mas os afluentes do Ressaca e do Sarandi que vêm de Contagem passam pela estação de tratamento de águas fluviais que chama ETAF. Então, teoricamente, se a estação estiver sempre em operação corretamente, que o canal esteja limpo, que a água esteja sempre tendo a desobstrução de passagem para passar pelo processo de tratamento, a gente consegue manter a lagoa limpa. Mas na hora que você vai lá para a Enseada da Garça, que é aquela parte oeste, você tem, por exemplo, uma invasão do Dandara, aquela região do Trevo, que foi uma ocupação desordenada, que a prefeitura, mais uma vez, né, lavou as mãos, deixou acontecer, fechou os olhos, aí virou uma aglomeração de um lugar que não tinha infraestrutura de esgoto, dentro da bacia da Lagoa da Pampulha. Então, quando uma invasão urbana acontece, um aglomerado se forma, a primeira coisa que vai para o beleléu é o esgoto. Sim. Porque ele vai descer para o sistema pluvial e vai contaminar a bacia onde ele estiver. Sim. A bacia da Lagoa da Pampulha tinha que ser tratada com todo o cuidado. E a gente vê esses tipos de situação. Ah, mas agora a Copasa já está fazendo a coleta dos esgotos 100% desse local. Ok, mas só que sempre vai existir um lugar onde que você não conseguiu coletar. Então, como a poluição difusa sempre vai acontecer, você não pode deixar a lagoa sem ter uma proteção na sua porta de entrada. Porque depois que a poluição entrou, é muito mais difícil você consertar, é muito mais difícil de cuidar. Então eu defendo que a gente tenha dispositivos e equipamentos de proteção em todas as entradas da lagoa. E qual é o grande X? É que a prefeitura, durante esses anos todos, defendeu que só existia uma metodologia de tratamento das águas e bancou isso. Bancou, inclusive... Que são as ETAFs, você fala? Não, é o tal do um produto químico, o Foslock, que é lançado direto na Lagoa da Pampulha. Esse produto químico, que só para você ter uma ideia, João, em 2021, custava o contrato 15 milhões de reais ano. Em 2023, depois que eles acharam que tinham puxado o tapete da CPI e que a impunidade iria reinar em Belo Horizonte, eles aumentaram o contrato para 22,5 milhões de reais por ano. E ainda tiraram várias exigências que a empresa tinha que cumprir. É um tapa na cara do Belo Horizontino. Só que as pessoas... Poxa, quem está controlando isso, né, não é o cidadão comum. Não chega Somos na nós, ponta. vereadores, ali fazendo a fiscalização. E eu estava ali em cima, denunciei, coloquei isso tudo dentro dos relatórios da CPI e vai ter gente que vai ter que se explicar. Porque, por outro lado, a gente viu professores da UFMG falando que tem mais de 20 métodos para fazer tratamento das águas. Recentemente eu fiz uma audiência pública na Câmara, vieram diversas empresas que têm processos que podem ser construídos de forma complementar para resolver o problema com um custo menor e com uma efetividade maior. Então, por que a prefeitura vai ficar protegendo contrato fraudulento, contrato superfaturado? É um absurdo um negócio desse. Então, eu tenho a responsabilidade de apontar os problemas, propor alternativas e soluções, e tudo que eu espero do prefeito hoje é que ele
traga de fato essa perspectiva de abrir a Lagoa da Pampulha para que novas tecnologias sejam aplicadas e testadas. Porque o método anterior, todo mundo já viu que além de ser caro, é ineficiente. Exatamente. E aí, foi até feio, né? Ficou até feio para o prefeito fazer aquele passeio de balsa ali na lagoa, porque só a narrativa não limpa a lagoa, né? Não, sem dúvida, sem Eu dúvida. já fui naquela balsa. Já Na foi época lá? da CPI, a gente fez aquela navegação. E assim, é aquela história, né? Você conta uma história ali fácil de contar. Porque é assim, porque é assado. Olha Mas até isso, agora navegando. não fizemos a recomposição da enseada do zoológico. O esgoto continua entrando na enseada da garça. Então, assim, não é ficar só navegando. É ir para onde estão os problemas, na fonte, onde começa tudo. Então, aquele momento ali, eu acho que é precipitado colocar navegação na Lagoa da Pampulha. Já falei isso para o prefeito, ele sabe disso. Eu acho que deveria se focar 100% agora de remoção da poluição. O barco turístico, ele pode até se justificar se as pessoas não estiverem utilizando o barco para tampar o salcopeneiro. Uhum. Porque se for para falar, não, tá vendo, tá tudo bem, até navegação tá tendo, tá errado. Tá errado. Agora, é um processo que eu não tenho como travar. Eu acho que é precipitado. E na última audiência pública teve um escândalo também que foi revelado na nossa cidade, na Lagoa da Pampulha. Uma empresa que fez um processo de descontaminação da lagoa, eles fizeram um processo teste com um processo de caravelas que criam algas e essas algas vão succionando as substâncias que estão na água e depois que passa o período certinho lá, eles levam as algas para o laboratório e começam a descobrir o que estava dentro da alga, o que ela sugou de matéria, para ver o que estava de ali. elementos. E, pasmem, a concentração de lantânio, que é um metal que nem existe no Brasil, está 3 milhões e 800 mil vezes maior do que o limite da norma australiana que prevê um limite superior para esse metal. Mas peraí, não entendi nada. Primeiro, então no Brasil não existe nenhuma norma que fala sobre limites de lantânio em águas de lagos como a Lagoa da Pampulha. Uhum. Essa norma só existe internacional na Austrália, porque o metal vem de lá. E por que isso? É porque esse metal é utilizado no tal produto Foslock. Então, os caras estão aterrando a lagoa e continua tendo problema. Estão aterrando a lagoa no sentido de que vai aplicando produto químico, ele vai decantando e vai para o fundo. Então hoje a gente tem uma contaminação de um metal que sequer estava previsto dentro das normas ambientais brasileiras e que pode sim trazer problemas para a saúde das pessoas. E aí? A informação agora está publicizada. Vão fazer vista grossa e deixar o pau quebrar? Então é nesse aspecto que a nossa fiscalização tem sido dura, tem sido ostensiva, porque não dá para a gente pegar e agora fazer um desfecho errado sobre o Lagoa da Pampulha. Legal. Tem que despoluir, tem que fazer com que ela realmente seja valorizada no nível que nós, belo-horizontinos, esperamos. E usar barco para tampar o salcopeneira é, assim, um absurdo. Então, se for ter navegação, que saibam que a gente tem um grande desafio ainda para resolver a parte oeste da lagoa. Legal. Vereador, outro tema, né, que a gente tem visto, eu estava fazendo a tarefa de casa, né? Maratonando os seus vídeos nas redes sociais. E aí o senhor também propôs o PL 174/2025, que regulamenta a internação voluntária e involuntária de usuários e dependentes de drogas em rede de atenção à saúde em Belo Horizonte. Isso é legal. E, assim, acho que o primeiro ponto seria a gente poder explicar para o ouvinte o que seria, em termos práticos, essa internação voluntária e involuntária, porque a gente percebe que tem muita confusão em relação a isso. Às vezes as pessoas confundem também com a questão de internação compulsória. Então, seria bom o senhor explicar para quem está nos ouvindo, para entender o que é isso, por que isso é importante na sua visão. Olha, isso é um assunto complexo. Esse projeto passou em primeiro turno, não passou? Sim, tanto esse quanto o de desobstrução de calçadas. Legal. Ambos conectam com a temática de morador de rua. Mas vamos por partes. Sim. Várias pessoas que estão hoje nas ruas, infelizmente, são acometidas pelo vício de álcool e drogas. Muitas.
Qual o percentual? É altíssimo, mas não são todos. O que acontece? Um assistente social hoje vai e faz uma abordagem de uma pessoa na rua. Percebe que aquela pessoa está assim no nível de dependência química que ela já não consegue responder nem por si própria. A gente não vai cuidar dessa pessoa, não? Não vai encaminhar ela para um tratamento? E esses casos mais agudos só tem uma saída, que é a internação involuntária. A internação involuntária está prevista na Lei Nacional de Drogas e o que nós estamos propondo nesse projeto de lei é obrigar a Prefeitura a regulamentar e implementar. Então, até como uma estratégia realmente para a gente não dar um passo em falso com relação a essa temática, o projeto de lei não fala muito sobre o como vai ser feito. Ele fala o que deve ser feito. E o Poder Executivo, a Prefeitura, que tem que assumir essa perspectiva e implementar. Mas é óbvio que a gente está conversando e dialogando com várias pessoas, inclusive pessoas da área médica, psiquiátrica, que têm se aproximado da gente e têm falado, olha, hoje Belo Horizonte está no nível que está, fruto de uma política equivocada de tratamento das pessoas que têm sofrimento mental. Né? Nós temos um hospital que é o Hospital Raul Soares, que é referência na formação de psiquiatras, né? É referência nacional em psiquiatria, e eles são proibidos de atender pacientes de Belo Horizonte. O Hospital Raul Soares só atende o paciente que vem do interior, de outras cidades. Por quê? Porque a política de Belo Horizonte é que todo mundo tem que ser cuidado dentro dos Sersans, os Sersans ADs, que são entidades praticamente porta aberta. Entendi. Né? Então a pessoa que está passando por tudo isso aí, ela tem a prerrogativa de poder abrir a porta e sair na hora que ela bem entender. Mas a gente sabe que existem quadros clínicos complicados, complicadíssimos, e que tem que ter tratamento. Então aqueles que defendem todo mundo na rua são os que estão, digamos assim, quase que colocando uma condição para que as pessoas morram na rua sem ter um atendimento de saúde adequado. Então, a gente entra com essa pauta justamente para quê? Para chamar atenção para essa questão da necessidade de tratamento mental, de psiquiatria principalmente, daquelas pessoas que já não conseguem sequer responder por si por causa do uso abusivo de drogas. E aí é muito fácil de ver isso aí. Basta a pessoa ir ali na região da Lagoinha e ver a Cracolândia. Me fala aí, meu amigo, como é que você vai resolver o problema? Sem tratar das pessoas, você acha que vai ser possível? Então, o que esse PL 174 prevê é isso. E o outro que entra meio que conjugado, 173, é o que traz a percepção da desobstrução de vias e calçadas. Um valor que nós trazemos, e é importantíssimo dentro de uma perspectiva de uma cidade justa e democrática, é que todos devem ser respeitados igualmente perante a lei. Você não pode chegar e colocar alguma coisa no meio da calçada obstruindo a passagem das pessoas. Um comerciante não pode montar uma banquinha no meio da calçada obstruindo a passagem das pessoas. Então, por que uma pessoa que está num nível de vulnerabilidade social, que tem o serviço de assistência social na cidade ofertados, ela tem o direito de obstruir a passagem da calçada ou da via? Por que um cego não tem direito, então, de passar pela via? Por que um cadeirante não tem o direito de passar pela via? Então, a gente está vivendo, infelizmente, um momento de inversão de valores, onde a pessoa que está no nível de vulnerabilidade social parece que tem carta branca para descumprir tudo. Descumprir qualquer norma Cívica, convivência urbana, de ocupação do uso do solo. Você não pode fazer o que você bem entender na cidade, não. Tem regra, tem norma. Então é isso que a gente está tentando colocar. Para resolver o problema tem que ter os encaminhamentos? Obviamente que tem que ter os encaminhamentos. A prefeitura tem que trabalhar isso. Mas a gente vive hoje um paradoxo em Belo Horizonte. Existem vagas nos abrigos. Por que o cidadão, então, não quer ir para lá? Qual o problema? Né? E aí ele tem a opção de pegar e colocar uma barraca em qualquer lugar, no meio da rua, no meio de uma calçada, atrapalhando as pessoas terem o seu direito de ir e vir? Porque todos têm o direito de ir e vir. Independente de classe social, se é rico, se é pobre, todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas na hora que a pessoa coloca uma estrutura permanente no meio do caminho, aí ele está ferindo o direito dos outros. Deveria estar pagando IPTU, né? Pois é. Mas aí que tá, João. O assunto é complicado, eu sei que é. Mas a gente está ali na Câmara criando, de fato, formas de exigir que se faça o óbvio. Eu sei que esse tema é super polêmico, mas morar na rua não é normal. E nós não podemos aceitar que a cidade fique totalmente degradada, desorganizada.
Os comerciantes da região central, do Barro Preto, da Savassi, clamam por socorro. Os moradores da Lagoinha clamam por socorro, porque tudo está ficando tão desorganizado. Os bairros, essas regiões estão definhando, e isso faz com que cada vez mais a gente vá perdendo a nossa cidade para a desordem e a desorganização, que infelizmente pessoas em situação de rua têm trazido. Então, temos que tomar muito cuidado, é um assunto que envolve pessoas, é um assunto que tem que ser tratado com humanidade, mas também tem que ser tratado com o rigor de quem realmente quer uma cidade organizada. Vereador, é interessante alguns pontos que o senhor traz, porque acho que parece que tem como se fosse assim, uma dicotomia, que seria assim, né? Como você ver por dois pontos opostos um tema que é muito mais complexo do que dois pontos, como o senhor bem falou. Então, até assim, me traz um certo alívio ouvir que o senhor pensa nesse lado, porque, por exemplo, quando eu fui na postagem, né, do senhor, aí o senhor explica a PL, o PL, né, e aí a gente vê os comentários de algumas pessoas como se fosse, assim, um objeto, né, porque quando a gente pensa, por exemplo, quando eu li a palavra desobstrução, isso me gerou tanto incômodo, eu fiquei, assim, tão pensando assim, sabe, que é como você mover uma roda que está ali, e é uma pessoa. Então, ouvir o senhor falando sobre, ok, nós temos sim um problema, mas não só um, tem vários, né? Como o senhor falou, são muitas dessas pessoas. O primeiro ponto que o senhor falou que eu achei importantíssimo, saber diferenciar, que nem todo mundo que está ali, por exemplo, eu conheci alguns pessoalmente que foram para lá depois da pandemia, né? Tinham acabado pouco depois da pandemia, vim para cá, paguei aluguel durante 3 anos, deixei de pagar 2 meses, 1 mês, não tive solução, estou desempregado e não tem para onde ir, né? E aí a pessoa tem filhos, tem toda uma situação, e aí às vezes a pessoa passa do lado e fala, isso aqui, sabe, como se fosse um pneu jogado ali, e a gente sabe que são vários problemas complexos ali embaixo. Então pensar, como o senhor disse, a gente tem um problema para resolver, que é a organização da cidade, isso é fato, mas esse é um dos problemas que eu estou entendendo que o senhor está pensando também em movimentar para que, ok, nós estamos fazendo isso aqui, mas não é só para jogar essas pessoas para debaixo do tapete como se fossem problemas, né? São pessoas. Então, depois, o senhor está me dizendo, né? Não, vão ter encaminhamentos, é importante que se façam esses encaminhamentos, que sejam vistas como pessoas que precisam de cuidados, de saúde mental. Hoje a gente viu em todas as manchetes de jornal um rapaz que entrou numa jaula de uma leoa, e aí depois, mas não pode, não sei o que, que absurdo também. O cara é esquizofrênico. Então uma pessoa... Aí eu recente, vindo para cá, eu li uma explicação contando a história do rapaz. O rapaz passou a vida inteira em lar adotivo, veio de uma família cujos pais também sofriam de esquizofrenia, e aí a pessoa chega numa situação dessa, não tinha ninguém para tirar ele de lá, sabe? Então pensar, é um problema grave. Então isso me alivia muito, de fato, porque é pensar assim, não é só um móvel que a gente está, né, tirando do meio do caminho, são muitas pessoas diferentes ali, né? E eu falo o seguinte, que os assistentes sociais já estão com o caminho quase que direto para o céu, porque é uma profissão extremamente pesada. Sim. Às vezes, nessas entrevistas, um assistente social vai escutar histórias que eles não imaginavam nem que existia. Sim. Situações de violência, tem problema de ser humano de tudo quanto é jeito. Mas depois que ele passa dessa fase, que ele absorve aquilo tudo, ele tem que raciocinar o seguinte: quais são os caminhos para resolver o problema? Exato. E o que eu defendo é que todas as ferramentas que o assistente social precisa tem que estar na mão dele. Exatamente, sim. E rápido, porque o pior dos problemas nessas áreas é demorar. Eu tive um dia desses para trás, numa reunião comunitária da Associação da Savassi, mas teve também o pessoal de Lourdes junto, Santo Antônio, enfim. Mas nessa reunião teve uma fala de uma pessoa que me deixou extremamente angustiado. Uhum. Ela levantou a mão e falou: eu quero dar um depoimento pessoal. Eu tenho uma irmã que tem mais de 50 anos e que depois dos 50 se envolveu com drogas.
Tem 5 anos que eu tento interná-la para tratá-la e não consigo. Falei, como assim? Tento interná-la? Não, ela quer ser tratada, ela quer de fato ter um encaminhamento, mas a gente não consegue no mundo público. E eu tenho certeza que ela está falando verdade. Sim. Porque eu sei Muito que bom. não tem encaminhamento para o tratamento, não tem encaminhamento para o aluguel. Olha só, uma família inteira de repente está na rua por algum motivo. Você vai esperar 1 ano para ele pegar e ficar, de fato, totalmente violentado na rua? Tem que encaminhar rápido para um aluguel social. Rápido. Ah, mas aí tem que fazer a produção de habitação. Nós estamos fazendo? Quantas unidades a gente produziu? Todos os processos da prefeitura hoje são muito ineficientes. E te falo por quê. Na CPI Pop Rua, que foi uma das também que eu fiz, e a gente descreveu bem essa estrutura da indústria da miséria, a gente vê que as coisas não funcionam. Funciona de forma arcaica, Precária, né? e Tudo isso muito aquém do número de pessoas que a gente vê hoje nas Interessante. ruas. Então o que eu defendo é eficiência, processos que sejam rápidos e objetivos e que a gente faça valer, porque Belo Horizonte gasta 500 milhões de reais por ano na assistência social. Não é pouco dinheiro. Não é pouco Sim. dinheiro. E, Braulio, na verdade já estamos aqui encaminhando para o fim do programa. E eu queria fazer uma última pergunta para você, no quesito que conversamos aqui tudo sobre os seus mandatos, né? Seu primeiro mandato, seu segundo mandato aqui como vereador em Belo Horizonte. Eu queria que você, de forma rápida, pudesse dizer para a gente o que você agora quer deixar como legado para Belo Horizonte, quais são os seus planos aí, né? Porque agora temos uma campanha em 26, sei que você também é um player que está vindo forte para 26. Como é que tá isso aí? Conta pra gente. Eu sonho em viver numa cidade organizada. Eu sonho em viver numa sociedade que a gente consiga realmente ter os encaminhamentos devidos, que as pessoas consigam prosperar pelo seu mérito, pelo seu trabalho. Quem está fora do mercado de trabalho, que seja reinserido. Quem tem que ter tratamento, que tenha tratamento, mas que Belo Horizonte volte a ser uma cidade realmente que nos dê orgulho de viver nela. Que tenha um trânsito melhor, que a gente resolva os nossos gargalos de infraestrutura, de melhorar o sistema de mobilidade. Então, assim, entra nas questões técnicas, que o plano diretor consiga corrigir as rotas que a gente viu do que deu errado. Enfim, eu quero realmente me orgulhar da minha cidade. Nossa cidade é uma referência dentro do país. É uma cidade que está dentro do nosso estado de Minas Gerais, que é um estado que é o terceiro maior em termos de potencial econômico. Então a gente não pode jogar isso fora. Sim. Nós temos a Lagoa da Pampulha, que é marco do modernismo. Isso foi o que fundamentou Brasília. A gente tem muita coisa para mostrar. E se for necessário, de fato, estar defendendo Belo Horizonte num nível acima, no nível federal, que é tudo que indica para participar dessas eleições de 2026, eu vou estar firme para a gente conseguir realmente trazer toda essa prerrogativa política e fazer dessa representação um caminho de sucesso para a nossa cidade. Então, hoje como parlamentar, mas sempre uma pessoa disposta aí para trabalhar e trazer soluções. Muito bom. Então, se colocando aí como pré-candidato a deputado federal em 2026... Eu já fui intimado pelo Partido legal. Novo, então serei candidato sim em 2026 a deputado federal e vamos lá. Eu tenho certeza que se o seu trabalho como deputado federal for 10% que você faz como vereador, já vai estar muito bem servido. A gente vai estar muito bem servido como deputado. Eu acho que você tem um fã. Tá muito bem servido lá em Brasília, mas é porque eu João é um grande parceiro, eu sei Mas aqui, que eu só tenho a agradecer, João, pela parabéns parceria, mesmo pelo seu trabalho que também você vem atuando. Obrigado também pela sua participação aqui. Queria te agradecer pelo seu tempo, agradecer a toda a sua assessoria aí, que também foi muito bem solícita com a gente, resolveu todos os problemas, mandaram tudo bacana. Obrigado, Alexandre, Dudu, obrigado a todo mundo. E muito obrigado mesmo pelo papo. Yara, obrigado pelo papo também, foi muito bom. Tamo junto. Se você quiser deixar a sua rede social para as pessoas te seguirem. Então vou fazer o merchandising. Agora faz o seu merchan. Gente, quem não me conhecia, me segue lá na rede social, Braulio Lara Novo, também no YouTube como Braulio Lara. E o mais importante, né? A gente está aqui, mas a gente está conectado com todo mundo, então fique à vontade de mandar mensagens, conectar com o trabalho e, obviamente, sugestões sempre são muito bem-vindas, mas o mais importante aí é que a gente está trabalhando, então se puder, entra lá, deixa o seu like e assim a gente vai rompendo nessa jornada política. Obrigado, João. Obrigado, Yara. Obrigada, vereador. E eu que fico grato por estar aqui com vocês. Valeu.